Tudo bem com você? Me responda. Como a visão de Pedro e a sua experiência com Cornélio, um gentio, transformaram a sua compreensão da missão da igreja e a sua aceitação dos gentios no evangelho? Qual é a lição fundamental que eu e você podemos extrair desta mudança de perspectiva e como devemos aplicá-la à obra missionária nos dias atuais? O que sabemos é que na história da igreja primitiva, quando Pedro, um dos discípulos de Jesus, teve uma visão divina que mudou fundamentalmente a sua compreensão sobre a missão da igreja e a aceitação dos gentios no evangelho, tudo mudou na vida dele e da igreja. Inicialmente, a igreja tinha uma perspectiva restrita, voltada principalmente para os judeus, mas a visão e a experiência de Pedro com Cornélio, um gentil, revolucionou esta perspectiva. E perguntas como a visão de Pedro e sua experiência com Cornélio, um gentil, transformaram a compreensão dele e da igreja a respeito da missão para alcançar os gentios no Evangelho de Jesus? E qual é a lição fundamental que vamos poder extrair desta mudança de perspectiva e como vamos aplicá-la à nossa missão nos dias atuais? Estas perguntas nos ajudarão a explorar como esta transformação ocorreu e também nos ajudarão a entender a transformação que ocorreu ali entre os crentes do primeiro século e como vamos aplicá-las hoje também. Lembrando que devemos enfatizar a universalidade da mensagem do Evangelho e a importância de transcender barreiras culturais e étnicas na divulgação do amor de Deus e da mensagem do Evangelho eterno. Mas para termos a visão do todo da visão que Pedro teve a respeito de Cornélio, vamos precisar ficar juntos aqui até o final do vídeo de hoje, senão você pode perder alguma coisa. Mas antes eu preciso pedir para você deixar aqui o seu curtir, comentar, compartilhar e verificar se você está inscrito ou inscrita. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcel Farias. Você está no canal Vocacionados. Eu vou rodar a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. A mensagem se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Neste momento, os homens que Cornélio tinham enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão. Atos 10, versículos 15, 16 e 17. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi então dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia previsto em Atos 1, verso 8, que vocês seriam minhas testemunhas, disse Jesus, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria. E esta afirmação ou profecia foi cumprida quando observamos o que está escrito em Atos 8, verso 4, que diz: aqueles que foram dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem. Mesmo depois que a igreja começou a se espalhar para além de Jerusalém, os crentes ainda estavam pregando nas regiões da Judéia ou nos bairros onde as pessoas judias estavam vivendo em outras cidades. Em Atos 11, versículo 19, há uma indicação de que os crentes foram dispersos até mesmo para a Fenícia, que hoje seria o Líbano, e o Chipre, mas eles não pregaram a mensagem para ninguém além dos judeus. E os discípulos de Jesus e a igreja primitiva até este momento não tinham a intenção de ver os gentios sendo salvos, mas apenas os judeus. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre o que era a missão da igreja. Pedro, por exemplo, relutava em levar a mensagem do evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazê-lo. Pedro era conhecido como o apóstolo dos circuncidados, apontando a sua preferência em pregar a mensagem do evangelho eterno apenas para os judeus. No início, Pedro nem mesmo queria ser visto com os gentios. Isso está lá em Gálatas 2, versículos 11 e 12. No entanto, Deus moveu Pedro para fora da sua zona de conforto e mudou o seu coração. Ele estava começando a aprender sobre o que o encargo do evangelho realmente envolvia e para que a morte de Jesus estava destinado a realizar para todo mundo. Depois, leia Atos capítulo 10, versículos 9 a 15 e versículos 28 e 29 e entenda qual foi a mensagem que o Senhor deu a Pedro e como devemos, em nossos dias, aplicar estes princípios à obra missionária. Em Atos 10, versículos 9 a 15, encontramos o relato da visão que Deus deu a Pedro. Ele estava no telhado orando e teve uma visão de um grande lençol cheio de animais impuros que foi descendo devagarzinho do céu. Uma voz celestial
oficial instruía Pedro a matar e comer os animais impuros, mas Pedro recusou, afirmando que nunca tinha comido nada impuro. Ele era um judeu. Então, a voz lhe disse que não considerasse impuro o que Deus havia purificado. E isso aconteceu 3 vezes. No versículo 28, Pedro chegou à casa de Cornélio, um centurião romano, logo um gentil, e percebeu que a visão estava relacionada a não considerar impuros os gentios. E ali Pedro disse: vocês sabem que é ilegal para um judeu associar-se ou mesmo visitar alguém de outra raça, mas Deus mostrou-me que não devo chamar impuro a ninguém. Esta visão foi um ponto de virada na compreensão de Pedro sobre a missão da igreja e a aceitação dele dos gentios no evangelho. Isso nos ensina que a mensagem de Cristo não está relacionada a uma placa de igreja onde uma salva e a outra condena. Não é isso, mas sim afirma que a mensagem de Deus é para todas as nações e povos e todas as igrejas. Assim, em nossos dias, eu e você devemos aplicar este princípio à nossa obra missionária, reconhecendo que a mensagem do evangelho é para todas as pessoas, independente de sua origem étnica, cultural ou racial. Devemos superar quaisquer preconceitos ou barreiras que possam existir e estarmos dispostos a compartilhar o evangelho com todas as pessoas, como Pedro fez ao levar a mensagem de Cristo a Cornélio, um gentil. Por isso, anote aí para você não esquecer. A obra missionária deve ser inclusiva, não exclusiva, e aberta a todos. E devemos lembrar que Deus não faz acepção de pessoas. A visão que Pedro teve nos lembra da importância de levar a mensagem do evangelho a todas as nações e que a salvação está disponível para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Em muitas ocasiões, as pessoas sentem um chamado interior para serem testemunhas de Deus em terras distantes, imergindo em culturas totalmente diferentes. E embora este zelo missionário seja admirável, muitas vezes negligenciamos uma parte fundamental do nosso propósito como seguidores de Cristo. E sabe qual é? Testemunhar onde estamos, nas circunstâncias cotidianas da nossa vida. É o aqui e o agora. Esta é uma verdade espiritual que frequentemente esquecemos, mas que está profundamente entrelaçada com a história da igreja primitiva e as mudanças notáveis que ocorrem na compreensão da missão cristã. A nossa missão é testemunhar do amor de Deus para todo o mundo. É preciso lembrar que a mensagem do evangelho não é para ser limitada por barreiras culturais, étnicas ou placas de igreja. No entanto, não podemos parar por aí. E assim como Pedro aprendeu a transcender as suas barreiras culturais e os seus preconceitos, devemos fazer o mesmo. A obra missionária deve ser inclusiva e acolhedora para todas as pessoas, independente da sua origem, do seu credo, da sua raça. E anote aí, devemos lembrar que Deus não faz acepções de pessoas e que a mensagem da salvação é disponível para todos. Portanto, enquanto eu e você estamos envolvidos em compartilhar o evangelho no contexto em que estamos inseridos, devemos também manter os nossos corações abertos e dispostos a seguir o Senhor quando Ele nos guiar e nos levar para pregar a sua mensagem além da nossa zona de conforto. A visão de Pedro nos lembra que a obra missionária é universal e abrange todas as nações e culturas e que a salvação está disponível para todo aquele que aceitar a Cristo. Portanto, que possamos ser fiéis em testemunhar onde estamos, mas também ser fiéis e estarmos prontos a ir aonde o Senhor nos levar, para que a sua mensagem de amor e redenção alcance todo o mundo. Pense nisso, leia a sua Bíblia, ame a todos e pregue para todos, e que Deus nos abençoe. E agora chegou o nosso momento de oração. E no pedido de hoje eu quero orar pela Thaís Souza. A Thaís Souza pede oração por ela. Ela está se preparando para deixar o nosso país e fazer o doutorado na Espanha. Ela, que é bióloga, está faltando ali só os trâmites das embaixadas, mas tudo encaminha para ela passar 2 anos na Espanha, na cidade de Bilbao, estudando ali e se preparando para retornar ao Brasil como uma doutora em biologia. Vamos orar então por ela? Pai amado que estás nos céus, muito obrigado a Deus porque o Senhor até aqui nos ajudou. A Thaís está muito feliz, está se preparando para realizar um sonho de se tornar daqui a 2 anos doutora em biologia. Ela conseguiu uma bolsa, está indo para a Espanha, para a cidade de Bilbao. E ela pede oração, porque ela nunca saiu do país. E a primeira vez que isso acontece é para realizar um sonho em se tornar doutora
em biologia. Que o Senhor conduza a Thaís, cuide dela nesses 2 anos que ela vai ficar fora do país e que o seu sonho seja realizado e que a sua dedicação seja recompensada. Ó Deus, estamos chegando naquela fase do ano onde jovens estão ali se preparando e ansiosos para o vestibular. Já estão ali fazendo cursinhos, muitos já há um bom tempo, se preparando para prestar diversas faculdades pelo Brasil afora. Que o Senhor recompense os esforços daqueles que se dedicaram com afinco para realizarem os seus sonhos e que possam um dia também te agradecer, como está fazendo hoje a Thaís. Cuida destes teus filhos, abençoe os pais que estão por trás dando todo o suporte e que o Senhor os proteja na caminhada acadêmica. Vem estar conosco também neste dia, nos ajudando e perdoando os nossos pecados e nos habilite para pregarmos a tua mensagem, a mensagem do teu reino a todo mundo em nossa geração. Vem perdoar os nossos pecados, te rogamos em nome de Jesus, a quem oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco. Volte aqui amanhã para continuarmos estudando mais um pouco da Palavra de Deus. E eu quero pedir, continue orando pelo canal Vocacionados. Também conheça a Web Rádio Ecoar em www.webradioecoar.com.br. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.